Bom dia a todos os irmãos presentes, esparramados aqui pelo tempo. Bom, tudo bem. Eu vou olhar para um lado e quem estiver do outro lado, paciência. Nós estamos estudando que livro da Bíblia mesmo? Que livro que nós estamos estudando nessa classe? Eclesiastes. Hoje começamos no capítulo 3 de Eclesiastes, né? Vamos lembrar que Salomão fala, ele se intitula pregador, mas é ele, né? Ele é pregador, mas ele fala que ele é filho do rei, então, filho do rei Davi, então todo mundo sabe que é ele, né? Salomão que escreveu com a sua sabedoria estas coisas. Eu fico pensando se Salomão vivesse hoje, com a sabedoria que Deus deu para ele, o que ele ia fazer com a IA? O que ele ia fazer com essa inteligência artificial hoje em dia, né? Como ele ia manipular tudo, né? Como que ele ia desenvolver tudo isso que a gente tem hoje aqui, né? Mas no tempo dele, ele falou coisas e escreveu coisas para a nossa época, que está valendo hoje, tá? Então, vamos para o capítulo 3, a nossa aula vai até o versículo 15. O pastor dividiu os capítulos, né? Então, nós vamos até o versículo 15. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho de Deus, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para os homens do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Meus irmãos, esse aqui é um dos textos mais lidos do Velho Testamento. Todo mundo sabe, quando fala em tempo, todo mundo já sabe, foi Salomão. É um texto bem, vamos assim dizer, muito da nossa época mesmo. Qual o objetivo da aula de hoje? Segundo aquilo que o reverendo Otoniel tem me passado. Mostrar que Deus governa os tempos e as estações da vida, desenvolver confiança na providência divina. Hoje, a gente não corre atrás do tempo, a gente corre atrás do relógio. Né? O relógio manda na nossa vida, né? Então, a gente fica correndo atrás do relógio. Mas o que a gente aprende aqui é que as pessoas verdadeiramente sábias sabem que todos os seus tempos estão nas mãos de Deus. Sabe disso.
E é isso que o salmista já diz no Salmo 31, versículo 15. Vamos pedir que o Gilberto coloque lá. Esse versículo também é bem conhecido. Vamos ler todos juntos? Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Sempre lembramos que Davi estava fugido porque ele era perseguido pelo rei Saul. Então, a oração dele sempre vai nesse sentido. Nas tuas mãos estão os meus dias. Ó Senhor, tudo, toda a minha vida está nas tuas mãos. E a gente aprende também com esse texto de Salomão que há um tempo apropriado para cada atividade humana. Esses pares que nós temos aqui, eles dizem respeito à nossa vida do cotidiano, ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho. Está em jogo aqui o trabalho. E o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, Deus determina os tempos, diz o texto, determina as circunstâncias, tudo é predeterminado por Ele. Nós não podemos duvidar disso nunca. Ele permite que eu use a minha vontade para fazer as coisas, mas Ele está por trás de tudo. Jamais eu vou fazer alguma coisa que não esteja nas mãos de Deus. Tudo que eu faço, Ele deixa eu fazer. Mas o que Ele está por trás disso? Ele é que está por trás disso, sempre. Então, nós temos aqui 14 pares de circunstâncias opostas. São 14. Aí totaliza 28 tempos. 14 pares é múltiplo de 7. E na Bíblia, o 7 quer dizer a perfeição. Salomão tenta abranger toda a vida diária de uma pessoa, ou a vida das pessoas aqui no mundo, no trabalho dela, nas atividades que ela faz. É isso que ele vai trabalhar aqui. Então, que é um tempo determinado para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Determinado por quem? Por Deus. Não é por mim. Eu estou agindo no tempo, nas circunstâncias, mas Deus, né? A vida se desenrola segundo a providência divina. Tudo. Do nascimento até a morte, Deus está dirigindo tudo. Ah, mas eu faço o que eu quero. Faz mesmo. Porque tem a sua vontade na jogada aí. Mas porque Deus quer. Porque a vontade soberana de Deus ninguém muda. Quem é que pode mudar aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus determinou? Ninguém. Ninguém. Então, veja aqui nós temos 14. Nascer, plantar, matar, derrubar, chorar, plantear, espalhar, abraçar, buscar, guardar, rasgar, calar, amar, guerrear. São 14. Eu me lembro do meu tempo aqui na igreja da Liga Juvenil. A gente não tinha um CP. Chamava Liga Juvenil. A gente entrava na Liga Juvenil, pequenininho, ia crescendo, crescendo. Quando tinha lá 15, 16 anos, passava para a mocidade direto. Não tinha a UPA, mas tinha a Liga Juvenil. E eu me lembro como se fosse hoje da gente fazer uma brincadeira assim, com as professoras que coordenavam a gente, que ensinavam Bíblia mesmo, que tinha que decorar versículo, que tinha que saber tudo sobre esse texto aqui. Então, um grupo falava assim, nascer, o outro tinha que falar o lado, né? Tinha que falar o lado contrário, que é morrer. Né? E assim ia. E a gente aprendeu a decorar isso aqui. Olha, hoje eu não sei mais de cor. Já falhou a cabecinha, né? Mas eu sabia de cor. Então, a gente assim, porque era um texto muito conhecido. Há tempo para tudo. Há tempo para nascer, mas tem tempo para morrer. Então, o que acontece entre o nascimento e a morte, né? Salomão vai dizer, ele abrange aqui
a nossa vida diária. Mais uma vez estou dizendo isso, né? Não, ele não fala em adoração a Deus aqui. Ele não fala em orar, tempo para orar. Não, ele vai falar do que a gente faz aqui no dia a dia. A nossa vidinha, lá em casa. O que a dona Elza faz na casa dela o dia inteiro. Entende? Então, vejam bem. Tempo para arrancar, porque plantou. Então, tudo que a gente faz aqui na vida terrena, rir, saltar, chorar, tudo que a gente faz aqui. Tudo tem um tempo determinado. Pior que são coisas boas e belas, mas também são coisas más e feias que a gente faz. Por exemplo, guerra. Tempo de guerrear e tempo de paz. Deus permite as guerras. E mais do que nunca estamos vivendo isso em 2026. E a gente não sabe onde vai parar. Né? Se vem uma terceira guerra, sei lá, ninguém sabe. Se vai ficar só lá no Oriente Médio, né? Longe da gente, não sei. Mas respinga aqui. Né? As faíscas lá estão por aqui. Então, são dias maus. Tempos maus. Eu gosto muito de tudo isso que está aqui, desses 14 pares aqui, eu gosto muito daquele que fala que é tempo de plantar e tempo de colher. E de se arrancar o que se plantou, quer dizer, de arrancar. Porque era a vivência daquele povo lá. Eles viviam da agricultura. Eles viviam de plantar. E viviam de pasto para as ovelhas. Mas a agricultura era tudo. Tempo de plantar. E tempo de colher. Tempo de colher. E vejam bem, quando nós pensamos assim, tempo de colher e tempo de plantar, nós pensamos como Deus é sábio, que Ele criou durante o ano as estações do ano. A gente não pode esquecer as estações do ano. São as estações que Deus criou para que a natureza fosse o que é. Quando você lê o Salmo 19, né, e você fala as grandezas de Deus, as estações estão presentes. Hoje, um agricultor, um fazendeiro, ele tem máquinas poderosas. Olha, eu tenho um cunhado que é fazendeiro lá em Itapeva. E ele tem as colhedeiras dele lá, uma máquina gigantesca. E eu entrei com meu bisneto nessa máquina, porque a gente ia ver como é que fazia. Cadê o manobrista? Não tem. Não tinha ninguém. Fomos nós dois sentadinhos lá, depois para frente entrou a minha cunhada, mas nós somos sem ninguém. Vai sozinha, aquele baita daquela máquina, vai certinho até lá, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E o Samuel, Bisa, nós não vamos virar isso aqui, não vai tombar. Não, fica tranquila, não vai tombar. Mas alguém estava controlando lá, né? Tem drones, tem não sei o quê. Mas no tempo de Salomão era na base de arrancar mesmo. Arrancar. Espiga por espiga. Tem um exemplo na Bíblia de uma mulher que foi fazer isso, chamada Ruth, não é? A Ruth, que era nora da Noemi, foi morar em Belém para sustentar ela e a sogra. Ela foi arrancar espigas na fazenda do Boaz. E todo o cuidado de quem trabalhava lá na fazenda era não deixar nada fora, tinha que pegar bonitinho. Mas se caísse alguma coisa no chão, era para deixar, era o restinho. Alguém ia lá e pegava, alguém que precisasse. Tudo na mão.
Tudo na mão. Então, vamos ler um texto em Salmo 65, do verso 9, né? O salmo que Davi diz, ele está falando exatamente sobre isso. Tu visitas a terra e a regas. Tu enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu amoleces com chuviscos e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens no deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Olha que poesia linda que Davi faz aqui, muito bonito para dizer sobre as estações. Veja o versículo 10, acho que é o 10 que volta um pouquinho. Não, acho que não 10, o 9, vê o 9. Mas desce, também não é esse, é que fala da bondade de Deus. Desce mais um pouquinho. Coroas o ano da tua bondade. Quando fala coroas o ano da tua bondade, isto é, as 4 estações presentes no ano, bondade de Deus, que faz com que a gente tenha coisas bonitas para ver, né? É na glória do outono que os frutos amadurecem. São abundantes e colhidos. Apesar de que hoje, com a nova tecnologia, com tudo que existe aí, tem fruta o ano inteiro, né? É no esplendor da primavera que as flores enfeitam maviosamente. Olha, você já pensou que esses dias aqui, de uns 20 dias para cá, você já olhou para cima nas árvores e você já viu uma flor assim rosa, um rosa choque, para todo lado? É o ipê. Maravilhosamente lindos os ipês. E aí a gente fica pensando assim, nós nem estamos na primavera, porque o ipê não vem na primavera não, viu? Ele vem no inverno, o amarelo prenuncia a primavera, que está chegando. Primeiro é a rosa, depois vem o amarelo e o branco. São mais de 30 tipos de ipês. Eu nem sabia disso, né? Aprendi isso com o meu neto agrônomo. Então, é uma beleza, você olha e você vê a natureza, a coisa mais linda. Também cerejeiras, as primaveras e os manacás. Para todo lado os manacás. Aí a gente fica pensando assim, isso é, como diz Davi, é bondade de Deus. Então, há um tempo que a gente pode plantar, um tempo que a gente pode colher, e um tempo que a gente pode se alimentar do que colheu, e um tempo que a gente pode admirar o que Deus faz. Também tem tempo de inverno. E as pessoas que moram lá na Ásia, né, lá perto da Rússia, sabem o que é isso. Gelo para todo lado, neve. Eles aprendem a guardar os alimentos, eles aprendem a fazer as coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus queridos? Porque isso tudo se resume assim, é tempo de Deus. É o tempo dele. São exemplos da generosidade debaixo do sol. São exemplos disso. Mas Salomão diz que, diante de tanta coisa bonita que ele está falando aqui do tempo, né? Tempo para tudo, a gente fosse ficar falando cada tempo aqui, nem precisamos, porque há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para se alegrar e para ficar triste. A nossa vida é assim, né? Há tempo de perder e tempo de ganhar. A gente ganha, a gente perde. Mas em tudo tem a presença do Deus Altíssimo, porque debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do céu, como ele vai falar aqui,
Há um propósito debaixo do céu, ou debaixo do sol, como ele fala nos outros textos anteriores. Ele vai sempre aqui na terra. A bondade de Deus se faz presente na natureza. Em tudo que a gente tem que fazer, Deus tem que estar presente. Agora ele vai dizer, que proveito tem isso para o homem? Se ele fica tão cansado, né? Se ele fica tão cansado de todas as ocupações que ele tem. Quando ele fala homem aqui, ele está falando, se referindo ao trabalhador masculino, mas não é isso, nós também mulheres, né? O ser humano. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que se fatiga tanto? Vale a pena trabalhar tanto? Vale a pena se matar? Né? Então, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Se afligir quer dizer assim, que trabalha muito. Vai trabalhar até ficar cansado mesmo. Né? Deus viu isso. Deus determinou isso. Deus impôs o trabalho. Quando foi que Deus impôs o trabalho ao homem? Depois da queda. Depois da queda. Vai trabalhar, Adão. Acabou sua folga. E você vai viver do suor do teu rosto. Desde então, Deus impôs o trabalho vem de Deus. E você sabia que nós somos funcionários de Deus? Nós somos funcionários administrativos de Deus. Nós trabalhamos para Ele. Nós trabalhamos para Ele. Você está reclamando tanto, você está trabalhando para Deus. Né? Então, por isso que a gente tem que aprender, como diz o texto, remir o tempo. O que a gente faz com o tempo? Agora, ele impôs o trabalho ao homem, desde a queda, mas ele tem dado as condições para o trabalhador enfrentar as diferentes circunstâncias da vida, desde que eu esteja com ele. Então, quando eu penso que há tempo de derrubar e tempo de plantar, tempo de edificar, construir, ele fala em construção, veja, ele vai vários aspectos da vida, né? Até tempo de plantar e de construir. E ele está falando de ajuntar pedras para edificar. Claro que hoje você não vai fazer isso, mas é o trabalho. Então, tudo que a gente faz aqui, nós vamos entender que Deus impôs isso ao ser humano. E nós temos que trabalhar. E trabalhamos para honrá-lo. Quando eu não sei aqui o que vocês fazem, a vida de vocês, que a maioria aqui está aposentado, mas tem gente jovem ali. Não é? Mas vejam bem, o que nós fazemos, a nossa atividade do dia a dia, seja na cozinha, seja no jardim, seja lá no trabalho secular, numa fábrica, seja onde for, eu estou trabalhando pela graça de Deus, porque Ele permitiu que assim fosse, e Ele está comigo. Ele está comigo. Então, o que eu estou fazendo? Agora, realmente, a gente, quando pensa na nossa vida, a gente trabalha demais. Bom, pelo menos eu, né? Não sei vocês. 3 filhos pequenos, 2 escolas para trabalhar, e aí o trabalho feminino nacional para tomar conta. Vocês acham que eu não fazia nada? Então, vejam bem, trabalhava muito, muito. Uma opção de coisas. Corre aqui, pega filho na escola. Uma vez que eu fui buscar correndo meu filho na escola, 10 minutos entrou o ladrão na minha casa. Pior que ele estava no portão. Você quer falar com alguém? Eu queria falar aqui com o vizinho, mas eu estou batendo aqui. Aí eu falei, eles estão trabalhando, não tem ninguém aí. E tirei o meu carro da garagem. 10 minutos para ir até a escola e voltar. Quando eu voltei, eu já tinha feito a festa na minha casa. Então, assim,
aquela correria toda. Pensa um marido 90 dias hospitalizado em São Paulo e eu dando aula em Mauá. O que vocês acham que eu fazia? Saía correndo da escola, passava em casa, pegava as coisas, ia para São Paulo todo dia na hora da visita e voltava. Aí você fica pensando assim, eu trabalhei muito. Aí agora quando eu começo a parar, eu falo, Deus, está na hora de parar, chega, vai devagar. Claro que agora não estou fazendo nada, né? Em termos. Quanto tempo vocês acham que eu amo fazer de preparar uma aula dessa? Eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Mas agora é devagar. Tudo tem seu tempo. O senhor Marco Aurélio trabalhou muito, mas agora ele está no bem bom. Fica lá na casinha dele, quietinho. O Gilson cuidou de muita gente. Se ele fosse colocar no papel todas as obturações que ele fez, não cabia aqui. Hoje ele está quietinho, chega. Foi o tempo. Vocês sabiam que o Lino, que acompanha o cunhado dele, é um alfaiate de mão cheia? E que ainda trabalha? Se você precisar de um terno, fala com o Lino. Não sei se ele está fazendo, estou só falando. Então, vejam bem, nós temos o nosso trabalho, cada um na sua, cada um fez o que fez. Mas vamos entender uma coisa, Deus me usa para fazer esse trabalho. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou vendendo um apartamento, como faz o nosso irmão aqui, o Valdemir, Deus está usando esse homem para fazer alguma coisa. Para ganhar o pão de cada dia, mas também a oportunidade que ele tem de falar de Jesus, a oportunidade que ele tem de fazer as coisas e de ser útil. E assim cada um de nós aqui. Cada um de nós tem a nossa coisa, né? Então, vamos entender que muitas vezes as buscas terrenas, o nosso trabalho aqui, quando considerados como o bem supremo da vida, acima de Deus, não é correto também. Eu não trabalho para me esnobar. Eu não trabalho para aparecer. Quando você pensa assim, eu trabalho para ganhar o meu sustento, mas eu trabalho para a glória de Deus. Então, a vaidade nossa, como Salomão tantas vezes prega aqui, como ele fala, é vaidade das vaidades, é correr atrás do vento. Trabalhe, faça o que precisa ser feito, sabendo que você está fazendo para a glória do Senhor, para a glória dEle. Quando a gente aceita todas as coisas como um presente do Criador, mesmo no mundo corrompido, como a gente vive, né, nós conseguimos ver bem o bem, nós conseguimos ver o bem em tudo que a gente faz. Nós conseguimos ver o bem. Puxa, estou sendo útil. Trabalhei muito, estou sendo útil. Que bom, que bom. Nós vivemos hoje uma época em que se glorifica a pressa e as múltiplas tarefas, onde a paciência é vista como fraqueza e a espera como perda de tempo. Ninguém quer esperar. Então, ninguém quer ficar na fila para nada. Porque tem pressa, tudo pressa. Isso é correr muitas vezes atrás do vento. Não é aquilo que Deus glorifica na nossa vida, né? Nós vamos entender que Deus criou o ser humano para o seu propósito eterno. Ele fala aqui, né? Que proveito tem o homem se ele se fadiga tanto, né? Porque tudo tem um propósito na nossa vida. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo cheios de defeitos, nós estamos trabalhando para o Senhor. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, Ele tem que estar junto. Ele faz parte. Se Ele não fizer parte, eu deixo Deus de lado. E eu não posso deixar Deus de lado hora nenhuma. Ele é o meu companheiro. Está comigo onde eu vou. Pelo Espírito Santo que está comigo. Onde eu vou, Ele vai junto, né?
Muitas vezes a gente acha que a vida não acontece por acaso, guiado por um destino cego. Mas não. A nossa vida é guiada por um plano divino, pela providência divina. A providência é um atributo que Deus tem, Ele tem presente em tudo, cuidando de tudo. A razão humana, a gente muitas vezes aqui diz que a gente não compreende os planos de Deus, os seus propósitos. Mas Deus pôs a eternidade no coração do homem. A única fonte de satisfação para a eternidade que está dentro de nós é o Deus eterno, mesmo que não saibamos os seus planos. Jeremias 29, 11. Vamos ver esse texto? Vamos ler todos juntos? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei. Os meus pensamentos, só eu que sei, que tenho a vosso respeito. Mas sabe o que acontece? Tem um verbinho mágico aí, confiar. Eu confio. Eu confio que Deus vai me dar o melhor. Eu confio nele, porque os pensamentos dele são 1000 vezes, infinitamente melhores do que os meus. Então, eu confio nele. É importante também a gente pensar que ele vai falar aqui de alegria, né? Que vamos nos alegrar. O 12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Que a gente gosta disso. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Presente de Deus. É presente de Deus que você possa comer, que você possa beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Você trabalha, você merece passear, você merece conhecer a natureza. Nada contra o crente fazer essas coisas, nada. Pelo contrário, ele tem que passear sim, quando possível. Tem que conhecer, tem que andar, tem que aproveitar aquilo que Deus dá. Sempre lembrando que ele está junto. E o que você for fazer, ele está vendo. Diga, senhor Marco Aurélio. Mas, nesse sentido, o apóstolo Paulo coloca muito bem aquele ensinamento, né? Fazer tudo, mas em tudo que fizer, faça tudo para a honra e glória do Senhor Deus. Exatamente, tudo para a honra dele. Todo o nosso trabalho é para honrar, está aqui essa frase. Todo o nosso trabalho é para honrar Deus. Tudo que eu faço, seja para passear, seja para falar, seja para agir, eu tenho que fazer porque eu tenho que honrar Deus. É por isso que eu falei, tem que estar junto, não é? Quando eu penso quem Deus é, né? Vamos para o capítulo 12 aqui de Eclesiastes, que é o último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12 de Eclesiastes. Dá para pôr aí? 12, 13 e 14. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, de tudo que eu falei, a suma é, de tudo que eu falei aqui em Eclesiastes, é o resumo. De tudo que ele falou, estou dando um spoiler do final da aula aí, mas tudo bem, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Primeira coisa, Deus sabe de tudo. Então, você só tem um caminho: honrar a Deus com a sua vida. Só isso. Esse é o resumo. Tudo que você for fazer. Então, esse aspecto aqui do tempo, agora você podia falar para mim assim, não, mas eu preciso de outros tempos, que Salomão não fala. Mas eu preciso de tempo para adorar a Deus. Então, há tempo de adorar a Deus e tempo de não adorar a Deus, de fazer outras coisas, adorar as coisas do mundo. Tempo para orar e tempo de deixar de orar.
Salomão não fala, não vai nesse lado aqui. Mas nós podemos acrescentar. Desculpa, Salomão, mas estamos acrescentando aqui na sua lista. O lado espiritual nosso tem que estar presente aqui. Tem que estar junto. Deus quer que eu ache tempo para Ele. Só para Ele. Aqui está falando o tempo de fazer um monte de coisa, né? Nós vimos, a lista é grande. Né? Então, eu posso até perguntar a você, qual que você achou mais importante de todos esses 14 tempos de Deus aqui? Qual que seria o mais importante na sua vida? Porque ele fala em tempo de amar, tempo de odiar, aborrecer aqui é ódio. Então, ele está falando de coisas más também. Mas ele precisa de tempo para ele. Tempo de adorá-lo, tempo de ler a palavra de Deus, tempo de buscar comunhão com Ele. Que tempo é esse? Esse é o tempo mais precioso que a gente pode ter. Porque aí você vai tentar, você não vai entender, aqui diz que a gente não vai saber tudo que Deus quer. Os mistérios de Deus não são claros para mim, todos eles. Não importa. Vamos ver Romanos 11? Texto tão conhecido nosso e tão bonito, está lá em Romanos 11, que Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu não entendo os planos de Deus todos. Só os revelados na Bíblia. Mas eu não entendo tudo. Mas eu só tenho uma coisa, eu tenho certeza, que é por Ele, por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Então, tudo que eu estou fazendo é para Ele. É para Ele, não é para mais ninguém. Né? Esse texto aqui do capítulo 3 nos convida a buscar a vontade de Deus em cada tempo e alinhar as nossas ações com os propósitos divinos. É uma exortação a confiar em Deus e acreditar na providência dEle. Muitas vezes incompreensíveis, como a gente viu. Há um tempo para aprender. E um tempo para aplicar o que se aprendeu. Há um tempo de aprender na palavra de Deus e aplicar o que ela diz para mim. É um tempo de aprender quando eu ouço uma mensagem e aplicá-la na minha vida. Há um tempo de buscar Deus. Esse tempo é mais precioso que todos os outros tempos que a gente viu aqui. De plantar, de colher, de fazer, de costurar. Veja que ele vai até para costura aqui, gente. As costureiras gostam, né? Ele fala até de costurar aqui. Quer dizer, tudo. Quando ele cita esses 14 tempos aqui, ele está falando tudo que a gente faz na vidinha aqui. Só faltou ele falar tempo de cozinhar e tempo de deixar queimar o feijão. Ele não escreveu. Tempo de cozinhar, tempo de lavar roupa, tempo de pendurar a roupa no varal, tempo para tudo. Cuidar das crianças. Quanto tempo a gente precisa? Mas esse tempo todo está coroado com um tempo maior, que é o tempo de buscar conhecer a Deus por meio da palavra dEle, por meio da oração, da comunhão com Ele. Crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, não é crente. Porque o crente vai buscar na palavra e vai orar. Vai buscar Deus aqui. Então, veja bem, satisfação no trabalho, valorizar as relações, celebrar os momentos de alegria, tudo isso é bom. Desde que eu não esqueça que são dádivas de Deus na minha vida. Então, desfrutar as dádivas de Deus, sempre com uma palavrinha mágica chamada gratidão. Obrigado, Senhor.
Obrigado pelos tempos da minha vida. Pelos tempos que eu tenho para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar de filho, para cuidar de neto, tempos que eu tenho para passear. Obrigado, Senhor, por todo esse tempo. É gratidão. Uma coisa é tempo de nascer e tempo de morrer. Cuidado aí, né? Quando morre, acaba tudo? Não. Morreu, acabou? Não. A morte não é o fim. Porque Jesus Cristo nos garante isso. Ele morreu naquela cruz para que essa eternidade que aqui fala se concretizasse. Serei eternamente dele. Só dele, na eternidade. Devemos contemplar o Deus eterno que rege os tempos e que nos oferece aqui a promessa da vida eterna. Então, o trabalho debaixo do sol, por mais árduo que ele possa ser, ganha um novo significado quando feito para a glória de Deus. É importante isso. A vida é tão passageira, tanto quanto a temporada da agricultura. Porém, durante todo o ano, todas as horas do dia, sejam que estação for, Deus nos abençoa ricamente. Quando dormimos e quando acordamos, a misericórdia de Deus está conosco. Aí, nossas atitudes diante da providência divina, então. Que atitude que a gente tem que tomar? Primeiro é aprender a viver confiantemente na providência divina. Deus está cuidando de tudo. Se somos pessoas sábias, temos que aprender a viver confiando nessa providência. Por causa de algumas coisas que a gente vê no mundo, bem ao nosso lado, bem o que acontece quando você liga a TV, quando você lê uma notícia, né? Somos tentados a vacilar na nossa fé. Ah, não, está muito difícil. Do jeito que a coisa está, não dá, né? É muita coisa errada acontecendo, eu nunca vi tanta corrupção, eu nunca vi tanto crime, eu nunca vi tanto assassinato, eu nunca vi tanto feminicídio. Ah, não, o que está acontecendo? Tanta coisa. Muitas vezes, a gente fica olhando para o vizinho, né? O que esse camarada fez que ele tem essa casa tão bonita, com esse carrão na garagem, eu não? Tem muita gente que pensa assim. Tem um escritor dos Salmos, e ele participava do coral, né, o Asaf. Vamos ler Salmo 73, o que foi que esse Asaf, e nós vamos encerrar com Asaf. Salmo 73, não é um salmo de Davi, é um salmo de Asaf. Vamos ler alguns textos aqui, aqui no Salmo 73. Deixa que a Bíblia fala um pouquinho, né? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, diz Asaf, quase me resvalaram os pés, porque faltou para que se desviassem os meus passos. Pouco faltou. Quase tropecei. É isso que ele quer falar. Quase tropecei. Por quê? Olha o 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha como Asaf estava vendo o mundo. Eu olho aí para o fulano, ele é arrogante, né? Ele prospera, não tem nenhuma preocupação, o seu corpo é sadio e nédio, sabe o que quer dizer isso? Forte, robusto, vai na academia, né? Tem lá os músculos todos avantajados. Não se cansam do trabalho, que eu sou afligido, eu trabalho para caramba, e o outro, estou vendo o outro fazer isso aí, com os outros homens. Isso é o que Asaf estava vendo. Mas, diz Asaf, né? Agora a gente vai lá para o 12. Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. E com efeito, humildemente conservei puro o meu coração, e lavei as mãos na inocência.
pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Eu fico pensando no que esses homens fazem. Por que eu não sou assim? Por que eu não tenho o dinheiro que eles têm? Por que eu não tenho o bem que ele tem? Por que eu não sou bonito que nem ele? Né? Se eu pensar só em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada essa tarefa para mim. Até que, verso 17, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Se Asaf tivesse encerrado o salmo, a sua poesia, no verso 16, nossa, eu não sei, ele não estaria aqui não, como escritor da Bíblia. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quer dizer, até que eu me aproximei de Deus, até que eu busquei Deus, até que eu me ajoelhei diante de Deus, pedi perdão pelo meu escorregão, quase caiu, que eu fui atrás dessas coisas, até que eu entrei no santuário e atinei com o fim deles. Aí vai dizer que é o fim deles, né? O 23 diz assim: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Um homem que se arrependeu por ter tido inveja do ímpio. Então, nós estamos vivendo num mundo em que a gente fica às vezes escolhendo para as pessoas, né? Se olha na internet, quer dizer, as pessoas entram lá, tem influenciadores de todo jeito, influenciando a vida das pessoas. Você fala, por que eu não tenho, por que eu não sou assim? Por que eu não consigo isso? E muita gente vai iludida atrás dessas coisas, para ganhar dinheiro, para ficar rico, né? Então a gente sempre bate nessa tecla, meus irmãos, porque o mundo está aí. O diabo está agindo. Ele não está escondido, não. Ele está presente. E ele vem. Então é preciso que você, assim, nos tempos de Deus, tem que ter um tempo maior de entrar no santuário de Deus. Entrar lá. Isso significa, assim, uma linguagem figurada. Com certeza, Asaf foi para o templo mesmo. Mas nós podemos entender assim, até que eu me aproximei de Deus, até que eu busquei Deus. Aí eu vou entender por quê. Eu estava embrutecido e ignorante, ele diz. Eu era como irracional na tua presença, mas agora eu estou contigo. Agora eu te busco. Agora eu estou aqui, eu sei que o Senhor me cuida de mim, que o Senhor me segura pela tua mão direita. Essa expressão várias vezes está na palavra de Deus. Eu te seguro. É uma linguagem figurada. Deus não está segurando literalmente a mão de ninguém. Mas significa que Ele está junto, que Ele está presente, que meu Deus não é ausente. E eu tenho que acreditar na providência dEle, eu tenho que acreditar quem Ele é, para que Ele possa agir na minha vida. Aprender a esperar pacientemente pelas providências de Deus. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele atendeu ao meu clamor. É preciso aprender a esperar pelo momento próprio do Senhor manifestar os seus juízos, pondo fim às angústias que a gente tem aqui na terra. As angústias que nos afastam de Deus muitas vezes, nós temos que aprender a confiar nele, né? Vamos só ler aqui o finalzinho. Reconhecer que todos os tempos e circunstâncias da vida são ordenados por um Deus que é bom, que é sábio, que é soberano. E isso deve nos encorajar a usar corretamente os tempos que Deus estabeleceu. Ele espera que a gente chore no tempo de chorar, que a gente se entristeça no tempo de dor e que possamos rir em tempos de alegria. Isso é contentamento na soberania divina. Somente o Deus eterno pode nos dar satisfação máxima e completa, visto que Ele colocou a eternidade
no nosso coração. Estaremos para sempre com o Senhor, no verdadeiro tempo, na eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, a gente entender esse texto, que Ele possa falar ao nosso coração, tão conhecido, tempo para isso, tempo para aquilo, e daí? O que você faz com esse tempo? Que Ele nos abençoe a termos essa certeza, né?